Olá, boa noite. Estou entrando para mais uma live com a Marisa Barrada e referente hoje a abusos silenciosos, né, na família, referente aos idosos, né, como está sendo esse segredo, né, do abuso dentro da família que trata seus idosos hoje. Como lidar com eles? Boa noite, Clara. Seja bem-vinda. Eu tinha entrado antes, estava entrando no horário errado, esperando a Marisa e nada na Marisa. Sejam bem-vindos, Tude. E hoje sobre o nosso tema, abuso de idosos silenciados na família, que vamos também trabalhar ali os pontos onde precisamos, né, crescer, que cada vez mais é, é, é um crescimento o tempo todo, enquanto existe vida, existe esperança, e todos nós estamos num processo de finitude, né? Cada dia é menos um dia de vida e estamos aqui para viver, não importa a idade. Todos nós temos limitações, né? Mas dentro de cada limitação temos vários talentos, e esses talentos vai nos dar estrutura para poder ser feliz todo dia, todo momento. Estou aguardando a Marisa. Marisa, pode entrar. Agora é a hora. Era às 20 horas, eu tinha entrado bem antes. Seja bem-vinda, Juliane, né? Marisa. Pode convidar a Marisa. Pode entrar. Pode enviar o convite. Ela já entrou, tô esperando ela enviar o convite. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Estamos aguardando, a Marisa já está entrando. Convidado da Marisa. Oi, Marisa. Ruth, tá dando para me ver? Não, aperte para virar ao contrário. Entrou do lado errado. A cama. Aí sim. Agora, Agora ok. sim. Boa noite. Boa Hã? noite, minha linda. Seja bem-vinda. Vamos lá mais uma vez. O nosso Mais uma vez estamos juntos aqui, né? é, Eu conheço uma série de um assunto que é sobre os segredos da família, né? E o silêncio que acontece. Então, eu não sei se tem pessoas aqui que eu não conheço ou que não me conhecem, talvez eu precise me apresentar, né? Eu sou Marisa claro, Barrado. vamos apresentar. Pode se apresentar, pode se apresentar. Depois eu me É, apresento. tá legal. Marisa Barradas de Crasta, sou psicóloga, sou mestre em psicologia clínica, faço atendimento de consultório com adulto, adolescente, casal, família, tenho especialização em terapia de família e de casais, gosto muito de atender casais, das grandes realizações, realmente fazer um trabalho muito bom com o casal, na superação das dificuldades, da comunicação. Faço parte de um grupo de ajuda humanitária psicológica, onde nós atuamos em situações de catástrofes, de crises, né? Como teve de Brumadinho, teve da Boate Kiss. Eu participei desses projetos junto com um grupo de colegas. Desenvolvo também trabalhos, alguns projetos, algumas palestras, e sou professora e supervisora de curso de pós-graduação, fui muitos anos da graduação, mas hoje a idosa não aguenta mais trabalhar com graduação, né? Então ela só trabalha com pós-graduação, que são as pessoas mais interessadas agora em estar se desenvolvendo. Eu acredito que eu falei tudo. Eu tenho também especialização em MDR, que é uma formação que a gente
trabalha com estimulação bilateral do cérebro, onde a gente trabalha situações traumatogênicas. Depois vamos falar sobre esse trabalho que você faz, né, para poder, vamos falar também nisso, né, Marisa? É muito interessante, que muita gente não sabe o que é, né, como é. Por enquanto, eu estou pretendendo fazer uma série de lives voltada para a questão de segredo da família, porque as pessoas não conhecem muito o que significa ter um segredo na família, que tipo de segredo. Se apresenta, porque aí eu começo a falar, então. Apresento você. Obrigada. Eu sou Ruth Borges, sou filha de Deus, mãe, avó, sou do sul da Bahia, em São Paulo. Então, foi aluna da Marisa, sou psicóloga clínica na abordagem humanista, sou voluntária do Hospital Emílio Ribas, sou autora do livro de autoajuda, A Condição Humana no Planeta Terra. O outro livro sai lançando na semana que vem, que é do Relações Pais e Filhos, seu reflexo, e o outro está a caminho, está para sair também daqui uns 3 meses, que é o envelhecer, né? O envelhecer. Então, Por isso, estamos né? aí. Hein? E é por isso que você está aqui nessa live sobre É esse isso, e envelhecimento. cada dia, né, é menos um dia de vida, como eu falei antes, é a finitude, e a nossa beleza, a nossa idade, né, Marisa? Cada um com sua idade, cada um com sua beleza, que idade só são, né, só são números. É Exatamente. importante tá bem. Importante estar falando sobre essa questão do envelhecer, né? A gente sabe que hoje, com a melhoria das condições de saúde, o desenvolvimento da medicina, da psicologia, aumenta consideravelmente a expectativa de vida aqui dos brasileiros e do mundo em geral, né? Uma expectativa maior e não há um preparo ainda para esse atendimento, para esse cuidado e nem a consciência que nós temos, né? Sobre o que é esse envelhecer. Eu tiro por mim. Eu demorei muito para aceitar, não por preconceito, mas eu sempre tive muita energia e de perceber que eu sou idosa, entende? Hoje, tudo bem, eu falo tranquilo, mas eu nunca parei para realmente ver o que eu estava sentindo, se estava mais lenta, não. Hoje eu percebo, faço as coisas dentro do meu tempo, me respeitando, cuidando de mim, da minha saúde, né? Não só saúde física, emocional também. Então, eu acho que assim, a gente não foi preparado. São tantas mudanças, né, decorrentes da vida da pessoa nessa fase, que é necessário um tipo especial de atenção, né, por parte dos Marisa, eu não profissionais. estou ouvindo. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo a Marisa? Eu não estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Não. Vocês estão ouvindo, Olha, quem está participando dela está me ouvindo. Aqui eu não estou te ouvindo. Veja no seu volume do celular. aonde? Não, eu não estou. As pessoas estão me ouvindo, não? Pergunta. Não, eu não estou te ouvindo. Mas as pessoas diz que está normal, estão ouvindo sim. Eu Eu acho vou que é o seu. colocar o fone para ver, mas não tem barulho nenhum. Não Mas estou. as pessoas estão dizendo que estão ouvindo. Oi, Está me fale agora. ouvindo? Ah, agora sim. Não sei, Fica não, claro que sem o fone não estava ouvindo nada. eu coloco o meu, tá? Mas Tá, fica assim, melhor. tá Mas quem melhor. está assistindo está ouvindo, vocês estão ouvindo. Então, o As pessoas importante estão é falando falar de você que, também, né? que isso, tá ouvindo as duas. Estão Porque ouvindo. essas mudanças que eu estava falando, né, Ruth? Porque é muito importante para se dar um suporte emocional efetivo mesmo às pessoas que se encontram nessa fase. Antigamente se falava uma mulher de 50 anos já era velha. Hoje não é. Aliás, mudaram até a nomenclatura, eu acho que é adolescente
idoso na adolescente, uma coisa dessa. É, Para ter velhice é depois de 80 anos. Então, eu ainda não sou velha. Eu sou na realidade, eu estou na fase da maturidade, que se chama. é isso aí. Então, Eu estou 78, né? Então, voltando a falar dessa questão de que a gente não tem essa preocupação, mas é importante. Mas como eu sempre fui uma pessoa que me cuidei, que sempre procurei estudar muito, eu acho que isso também me levou a não sentir muito. Hoje eu sinto em termos de não ter muita pressa para levantar, vou devagar, me respeito. Poderia fazer mais rápido, mas para quê? Né? Então, o que é importante também? Ter trabalhos terapêuticos com família de idosos. É uma das coisas que eu tenho muita vontade de desenvolver esse projeto para facilitar, para criar uma nova relação. Por quê? Porque a gente está trazendo o quê? Está trazendo uma questão de abuso que existe, e hoje cada vez mais, dentro das famílias, nas relações familiares de idosos. Né? A dificuldade de isso. lidar com as limitações do idoso, a dificuldade de lidar com aquelas dificuldades que as pessoas já tinham quando era mais jovem, e aí aumenta mais com a idade, e as pessoas têm dificuldade de uma escuta, não escuta o idoso, né? Então, eu acho que a gente precisa, nós, vocês que é mais jovem aí, eu acho que começar a fazer esse trabalho para a família ter um olhar diferente, porque eles acostumaram os pais como fortes e protetores, né? Há uma inversão de papéis. Então, a partir dessa inversão de papéis, o que é que acontece? O idoso vai precisar de mais cuidado. E os filhos têm dificuldade de lidar com isso. E quando os pais são pais mais ativos, tem mais dificuldade ainda, tá? E de dar essa atenção. Muitas vezes fica cobrando coisas que o idoso não tem mais a mesma disposição, né? Então, a gente precisa, cada vez mais, como pessoa, como profissional, como família, tá? Construir essa nova relação e a gente repensar como pode estar ajudando as famílias, né? As famílias precisam desenvolver essa escuta, ouvir as histórias do idoso, ouvir realmente as experiências deles. As pessoas cansam, dizem assim, só fica falando do passado. Mas por quê? O presente, a família não conversa com eles. A família É acha que ele não verdade. se interessa por política, acha que ele não se interessa por futebol. Ele vai dissociando, né? Acha que ele não se interessa por festa. Não é isso. Ele não aguenta mais e até de manhã numa festa. Mas se ele for numa festa, ninguém reclamar, porque precisa trazer cedo o idoso, ele vai continuar indo para as festas da família. Então, ele vai deixando de participar por conta dessa exigência de acharem, e ele se sente atrapalhando as pessoas, tá? Agora, tem famílias que são muito cuidadosas, que têm toda essa atenção, né? Não são todas as famílias que realmente vai deixando de lado, mas mesmo as famílias cuidadosas esquecem um pouco, né? E a tendência do idoso é se isolar das conversas, ele acha que está atrapalhando, porque ser idoso não é mais esperar a morte, não, tá? Muitos idosos estão desenvolvendo projetos, colocando em prática, pessoas com mais de 60 anos. Eu tenho ideia de muitos projetos ainda a desenvolver. Eu quero ter tempo. É a única coisa que eu peço. Eu peço a Deus ter tempo de fazer mais alguma coisa, né? Mas, assim, eu não fico pensando na morte, não. Né? A morte, no dia que ela chegar, chegou. Né? Agora, a gente sabe que tem programas governamentais e não governamentais interessantes, mas ainda é muito pouco, tá? Onde tem grupos, aqui mesmo em São Paulo, tem os grupos maravilhosos, vários projetos, trabalha corpo, eles têm teatro, eles vão para várias atividades, muitas pessoas já aposentadas, né? Onde eles participam, trocam
experiência, conta das suas dificuldades. Então, é um projeto muito interessante, porque enquanto eles estavam em casa se deprimindo, eles têm 2, 3 vezes por semana, às vezes até mais, atividades. Agora mesmo na quarentena, eles estão passando atividade online, tá? Para eles. Só que, assim, tem uma questão que eles estão sentindo, esse grupo que está acostumado a participar, eles estão sentindo muita falta do físico, da presença física dos amigos, né? Então, assim, eles falam com o WhatsApp, por telefone, mas não são todos que estão atualizados também. É outra questão de achar que o idoso não vai aprender a lidar com... Eu vi aqui uma experiência muito bonita, que foi acho que é um neto, que ele está agora aproveitando que ele não está indo trabalhar fora, ele está ensinando a avó a ler e escrever. Olha É que coisa boa. verdade, é que Uma coisa maravilhosa. Eu vi um dia desse que ele, os pais dele levaram o avô dele para uma casa dessas de repouso, com todo conforto. Ele não teve dúvida, ele se formou, comprou um apartamento, foi buscar o avô para morar com ele. Entende? Então, assim, os idosos não querem mais cuidar de netos. Eles querem curtir os netos. Quem é vovô, vovó, não quer ficar tomando conta, com obrigação. E isso, muitas vezes, cria muitos problemas da família. Porque acham que é preguiça, porque o idoso não faz nada. Poxa, ele passou a vida inteira fazendo, ele educou. Ele tem mais é que curtir os netos. Até a gente brinca dizendo assim, deseducar e não educar. Né? é verdade. Eu que o diga. Eu tenho 4 netos e é uma luta. Avó, mas assim, é que a gente não tem que estar querendo, colocando, punindo, não, pode até orientar, mas de uma forma diferente. Então, eles gostam de conversar sobre filme, sobre. Eu digo eles, parece que eu não sou, né? É porque eu não tenho Nós. filho para dar, tá? Então, com relação, eu não moro com família, eu moro com meu marido, né? Onde nós somos 2 idosos e gostamos de fazer as coisas também, né? As atividades, etc., tanto ele como eu. Né? Não tem essa de ficar sentado na televisão vendo só futebol, Novela. vai para o computador, entende? Me ajuda muito, né? Então, assim, Compartilha, isso é isso. a crença também muito forte, né, Rita, Ruth, que o idoso só fala em doença, só fala no passado, não se interessa por assuntos, aí ninguém conversa nada com ele da atualidade, né? Então, a expectativa de vida mudou, tá? E a gente tem que estimular os idosos, como eu procuro estar me estimulando, na realidade, a buscar sonhos. Eu tenho sonhos ainda, por que não? Mas a maioria dos familiares não acreditam, não pensam, eu acho que não acreditam, não. Eu acho que eles não pensam. Né? E o idoso É. faz não é? Ele tem, todos nós temos perspectiva de vida, né? Lógico que dentro das limitações, por exemplo, hoje, se você me chamar para desenvolver um trabalho numa cidade vizinha aqui, para eu ter que ir dirigindo, eu dirijo, mas eu não quero ir dirigindo. Então eu digo, olha, eu não cobro, vou fazer esse trabalho para vocês, mas vem me buscar e vem me trazer. Antigamente eu pegava o carro e ia. Então, essas coisas a gente vai aprendendo também, tá? Eu não quero mais estar dirigindo em estrada, né? Então, a gente tem assim, tem algumas limitações impostas pela idade, mas é assim, enquanto a vida, há sonhos e a esperança. Tem um que fez a pergunta aqui, Marisa, referente a familiares se queixam em relação aos cuidados com idosos, uma vez que estão distantes e os mesmos, por vez, não obedecem. O recomendado, qual é a sua opinião sobre isso? Como é que é?
Não, que eles estão distantes e não obedecem, né? Os idosos, uma vez que estão distantes, e os mesmos, por vezes, não obedecem. O que quer fazer assim? Porque eles são teimosos, né? Os idosos querem fazer, não. Ninguém ousa mandar aqui. Então, eles são teimosos. fala assim a palavra, os idosos não obedecem, puxa, aí eles se sentem mesmo, É, é né? mal mesmo, né? Né? É É, mostrar para é, eles, por isso que é importante ter todo um trabalho de consciência das limitações, porque tem idosos que não têm mesmo. Por exemplo, eu já tenho consciência que, assim, eu já falei para meu marido, não vamos trocar mais de carro. Nós não temos mais idade para que investir em carro. Mesmo se eu pudesse comprar um carro novo. Não quero, porque uma hora eu vou parar de dirigir, você vai parar de dirigir. Entende? Então a gente tem que ter sim. consciência. É esse trabalho de consciência que falta também nos idosos, né? Uhum. E falta na família. Eu acho que é uma coisa de psicoeducação mesmo, né? De fazer um trabalho de psicoeducação onde realmente eles sentirem que eles têm limitações, né? Agora, quando idosos que têm algumas limitações fortes, mental, ou que têm sintomas de Alzheimer, esse já é um cuidado especial, é diferente. Então, a família tem que estar muito atenta para perceber se é uma teimosia mesmo, porque o idoso sempre foi uma pessoa mais teimosa, tudo bem, mas às vezes esse tipo de idade pode acentuar esses sintomas de desobediência, de agressividade, e por isso que precisa ter um acompanhamento com um geriatra, né? Para realmente ver quais são as necessidades, né? Então, tem idosos que dá muito trabalho, não resta dúvida. Então, tem famílias que não têm como cuidar, porque os familiares trabalham, não tem quem fique com ele em casa, mas tem condições de colocar numa casa de repouso. Eu não sou contra, não, embora eu fui criada com todos os idosos dentro da casa junto com a gente, tá? Deu para ser feito assim, mas às vezes não dá. Às vezes não dá. A pessoa sai para trabalhar, não confia, às vezes coloca uma cuidadora, alguém para acompanhar, mas não dá certo. Às vezes o idoso também não aceita, né? Então, tem boas casas. Colocar numa casa de repouso, casa de idosos, da saúde dos idosos, tem que ser um lugar que seja bom e que faça visita constante, porque o que costumamos fazer? Coloca lá, joga lá e deixa lá. E o idoso tem pavor a isso. E por que ele silencia muito na família sobre os abusos que ele sofre? Ele tem muito medo de ser colocado na casa de idoso. Embora tenha casa de repouso, de idosos, hoje com muita sofisticação, para quem tem condições financeiras, né? Para É, quem tem um médico, pode até encontrar uma médica que seja bom, porque ele fica com acompanhamento. Eu sei de casos de idosos que estavam com a família e foi tirado. A família resolveu colocar numa casa onde ela hoje recuperou a saúde dela. Ela tem todos os cuidados, mas para isso também precisa ter alguns programas mais fortes do governo também, porque a é, população nem sempre tem condições de arcar com essa. Isso é uma das coisas que, assim, nos países mais desenvolvidos, eu sei que tem prédios de apartamento de idosos que tem todo o sistema de enfermagem e que eles não pagam nada, mas muito desenvolvido, não é aqui, né? Uma das coisas que a gente sabe aliás, nem todo mundo sabe, né? Que existe muita violência contra idosos, né? Essa violência que existe é uma violência, ela não é só física, existe física, existe sexual. Essa daí é o que vai matando o idoso aos poucos, né?
que é uma das violências mais presentes, porque, assim, ela é invisível na pessoa, a pessoa não fala, por isso que eu digo assim, a família silencia os idosos com ameaças, né? Olha, se você não ficar quieto, tá? Se você não obedecer, tá? A gente vai colocar você num abrigo. Não, aliás, nem abrigo, chama de No asilo, asilo. né? Esse nome preconceituoso. Hoje é casa de repouso, casa da saúde do idoso, É, né? Mas, asilo já associa a louco, né? hã? Porque o Que- asilo fica associado a louco, né? A não ter mais noção das coisas, né? E, e não é. Aí colocou casa de repouso, de acolhimentos, home cares, né? A gente sabe que a pessoa de uma determinada idade tem idosos que não dão trabalho, tem uns que dão trabalho, sim, né? Agora, será que cada filho não se coloca no lugar dele? E eles não deram trabalho para esse pai e para essa mãe quando eles eram crianças? Se coloca no lugar. O quanto esse pai e essa mãe, né, lutaram para educar, para cuidar, e aí eles não têm a mínima paciência, né? E assim, a violência emocional, para mim, é mais devastadora, porque ela não deixa marca visível, às vezes que está sendo abusado, né? Que está sendo. Ele fica acreditando que ele entra no silêncio, ele acredita que ele está provocando a família, ele está criando um problema, né? Então, Isso. ele está impulsionando. Então, essa coisa. E tem o suicídio, né, Marisa? Muitos idosos eles se suicidam porque tomam medicamentos, porque já não aguenta mais ali, ficar ali também incomodando os filhos. Muitos eles preferem morrer do que incomodar ou pensar que os filhos não vão dar conta, ou porque ali muitas vezes está sendo maltratado, está tão infeliz aquilo ali e prefere morrer do que viver da vida que está vivendo, ou que muitos filhos também colocam na casa de repouso, sim, né? E não e ali é a morte, porque que eu vivo a vida toda na minha casa, de repente eu vou para um outro local. E a adaptação? Mesmo a pessoa consciente, que escolhe, que sabe, já né, tem pessoas que já escolhem o local, vê tudo direitinho, mesmo assim sofre porque é um luto, você vai sair daquilo ali, né? Você deixar Oi. um pai e uma mãe numa casa de repouso, num caso extremo, porque é muito difícil para o filho. Eu sei, porque eu já vivenciei isso com pessoas que eu acompanhei para deixar o pai ou a mãe em casa de repouso. E eu fui criada de uma forma que todos É, os velhos morreram em casa. Eu, por exemplo, chegar uma hora e tiver um lugar legal para eu ficar com o grupo lá, eu fico, entendeu? Porque eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de pessoas, e ficar sozinha numa casa, numa família, onde as pessoas têm seus compromissos, e eu me senti um peso, não. E tem uma coisa que chama muita atenção, é quando às vezes morre, por exemplo, é um casal, morre um, aí se ele mora numa casa, já querem tirar ele da casa. Gente de Deus, é, se tem condições financeiras, vamos ter muito cuidado, mostrar que é importante ele ir para um lugar, pode levar, tem vários lugares que realmente eu tenho amigas que a mãe não tinha condições de ficar em casa, né? O cuidador é complicado, terminava ela ficando substituindo, faltava cuidador, né? A gente vê também muita violência, cuidador faz e ameaça com idoso. Agora há pouco a gente viu aquele, não faz muito tempo, daquela cuidadora que terminou morrendo aquele médico pesquisador famoso, né? Não faz muito pouco, arrumou um assalto e terminou ele tendo um problema cardíaco porque amarraram ele. Quer dizer, ele tinha condições de morar. É muito melhor nesse caso do que ficar sozinho com o cuidador, ficar numa boa casa. é. Agora, às vezes, o idoso tem dificuldade de aceitar, né?
Mas tem umas que ele tem hora para entrar, para sair, não tem. Se ele é independente, tem gente que já está indo morar nesses lugares, né? E é Isso, claro é. que hoje, nessas casas de repouso, já tem uma abertura, tem até quarto quando eles voltam a É, namorar. é mais estruturado, para poder, assim, Não, como fosse um hotel, né? Você entra é uma sexual ativa, está voltando a ter uma vida sexual ativa, estão e arrumando isso também. casa, entendeu? Então, nem tudo é negativo numa casa de repouso, tem coisas positivas, né? Então, eu acho que assim, é, precisamos, e as famílias estão atentas para estimular os idosos até a sua vida, com mais liberdade, né? Não só ficar com netinhos para ter prazer, para passear, para brincar, né? Então, veja, a gente sabe que esses abusos emocional, físico e sexual. Eu vi um depoimento de uma idosa um dia desse, o filho chegou em casa, ela estava na cozinha, ele foi lá, botou uma faca em cima dela, comprou. Ela contando o estupro que ela sofreu desse filho, ela dizia, filho, eu sou sua mãe. Ele dizia, é minha mãe, mas eu vou. Aí usava aqueles palavreados bem baixos com ela, né? Ela é uma pessoa muito simples, e ele disse, se denunciar, eu lhe mato. Mas ela terminou denunciando, porque ela ia viver dele, né? É, Então, tem uma coisa que acontece, não necessariamente o descaso, a falta de atenção, a falta de carinho, a escuta, porque não é ouvir, a escuta. Eles, a maioria, terminam sustentando essas famílias, eles não são é, dependentes financeiramente, eles são independentes, mas sofrem todo esse abuso, né? São ameaças, né? Matam os pais por conta de herança. Então, quando vê que já está velho, então tem um processo de doença crônica, né? Incapacitante, que torna, às vezes, o idoso muito mais vulnerável. Eu estava sabendo um dia desse, o número de denúncias aumentou muito agora na pandemia. Só que não tem números exatos, porque, assim, tem denúncia, tá? Ou que vizinhos, amigos denunciam, mas quando chega na hora, o idoso desmente porque tem medo, né? Ele tem medo de ser abandonado, é, ele tem lealdade com a família, ele não acredita, por mais ele fica sim. achando que ele é culpado de tudo. Então, ele né? Então tem tido muita denúncia, mas não registrada, nem todas, porque é, eles não têm coragem, eles preferem ficar no silêncio, porque a família impõe esse silêncio, sabe? Por isso que eu falei, essa live de hoje, assim, a família silencia, se eu vou deixar lá numa briga, vai lhe abandonar, você vai ter Não fala, né? Fica ali calado, né? claro, Ali como é, e não tem uma citação aqui de um escritor americano, o Ernest, ele fala: o homem leva 2 anos, né, para aprender a falar e ah, 60 anos para colocar, para calar a boca. Né? Então é aí, né? Como humano aprender a falar e 60 é, anos calar. Eu achei muito interessante. Ele foi um eu caso também achei. muito famoso, terminou suicidando, né? E ele É, entrou na né? Porque assim, não vê que viu ali, presenciou, ele trabalhou, ele foi, né, durante a guerra e tudo, ele viu um monte de sofrimentos durante toda a guerra. Então, ali o acúmulo dali da perdas e frustrações, do medo de passar por um monte de coisas, então eu prefiro morrer para evitar, deduz, né? Não acha. Então, causa um sofrimento, uma coisa que não é aquilo ali. Porque não está vivendo. Então, antecipa um sofrimento que pode levar ao suicídio por achar que é isso. Então, perde a esperança, né, Marisa? Perde a esperança. Esperança, por isso que eu estou falando a importância de estimular a esperança independente da idade. E com essa pandemia, uma das coisas que a gente está aprendendo
e até passar isso. E para mim ficou muito forte isso. Né? Eu digo, eu vivo na incerteza, como todos os jovens, com todos, mas não sou eu só porque tenho essa idade. Essa pandemia mostrou isso. Então a gente tem que viver o presente. Isso ficou forte. Eu nunca me preocupei muito só de viver o presente, eu ia muito para o futuro, e vamos viver o presente. Então, essa esperança, e eles acreditarem, nós, né? Eu não posso, porque eu acredito nos sonhos, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, falta muito tempo, Ruth? Não, ainda temos ainda 20 minutos, 15 minutos. Não, quero dar tempo para as pessoas falarem, perguntarem também. Podem ficar à vontade, pode perguntar aqui qual a dúvida que tem referente aos pais, né? A própria pessoa, né? Nossa, eu estou agora nesse momento de tristeza, né? Como está vivendo agora, né? E tem muita gente de todas as idades assistindo a nossa live, que como está vivendo agora nesse momento, principalmente o idoso, como está vivendo, né? Como quer viver. Então, é procurar planejar o futuro. Não importa, eu tenho certa idade, não. É aqui e agora que eu vou fazer e acontecer as coisas. Né, Marisa? Faça um livro da sua história, porque você é idoso, porque você carrega uma bagagem imensa da sua história de vida. Não crie seu próprio livro, faça a sua história vir à tona como experiência para as pessoas se espelharem. Então, nada é por acaso de ter vivido todos esses anos. E as pessoas não prestam atenção na história, né, na vida dos antepassados. Né? Algumas pessoas, você e meu sobrinho, meu filho agora, ele está presente, Ricardo. Ele cobra muito de mim, ele está me incentivando muito também para fazer essas lives. Mas uma coisa que me deixou muito triste foi quando eu vi... São duas coisas que me deixam triste. A educação que as pessoas dão hoje, tá? Para seus filhos com respeito aos idosos, que não existe respeito nenhum, entendeu? É muito triste isso. E a outra questão é que eu fui ver, na pesquisa agora na pandemia, aumentou 83% em Pernambuco a violência contra idosos. Eu fiquei impressionada. Em Recife, Jaboatão dos Guararapes e, não sei se é Agrestina, uma cidade do Agreste. Acho que é Agrestina, eu não lembro agora o nome dela. Que o maior índice foi... Tá? E a gente sabe que essas violências são tanto sexual e emocional. Emocional é aquela que vai criança. Remoendo aquele sofrimento, aquelas mágoas, maus tratos, né? Os filhos não têm paciência, né, com os pais, não compreende ali que eles já teve a idade dos filhos, não se coloca no lugar do outro, então cria esse conflito familiar desnecessário. Muitas vezes é dinheiro, muitas vezes é por não saber lidar mesmo. Não tem, porque ninguém vem com manual, né? Vai construindo na medida que vai se desenvolvendo, tendo um desenvolvimento, porque somos ser em constante desenvolvimento. Né? Então, nada aqui acabou, que nada aqui que está começando. Né? Então, precisa rever os conceitos, precisa ver como eu vou lidar com aquilo, é se colocar no lugar do outro. Eu queria que meus filhos também estivessem na idade do meu pai, fizer a mesma coisa, né? Então é tudo isso. Como tem uma história antiga, uma música antiga, nem lembro, né? Que o pai, a mulher faz com que o esposo manda o pai embora, né? E o pai só dá, o filho dá uma capa um couro de boi para o pai. Né? E depois, quando o neto cresce, faz a mesma coisa com o pai. Né? Faz a mesma coisa, manda o pai embora, porque os filhos são espelhos dos pais, refletem, né? Manda ali a dar a capa para o pai, né? E depois resgata o boi e tudo, é esse processo de arrependimento, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, né? Temos ali o nosso lado perverso, temos o nosso lado que é o anjinho, né? E o capetinho aqui, cada um impulsiona de um jeito. Eu estou alimentando o quê?
Então, o conhecimento, o desbravamento que eu faço com que as pessoas busquem aprendizado, busquem conhecimento, leia, procure coisas para fazer, para poder abrir a mente, para saber lidar ali com seus próprios ali, instintos, seus próprios impulsos, reconhecer os seus valores, para poder se colocar, compreender o outro, porque senão não compreende. Né? Cria um conflito, um atrito ali de sofrimento, que é o sofrimento de ambas as partes, não é só de um lado. Né? Não é porque aquele está maltratando que não, está ali, porque é o quê? Eu só dou o que eu tenho. Né? Não pode dar o que não tem. Nada justifica, né, Marisa? Nada justifica. Mas, infelizmente, é que a gente vê aí o tempo todo, em toda a nossa vida toda foi isso. Então, é a importância da gente orientar. O que na realidade também acredito que a causa desse aumento de violência com idosos tem sido nessa família, as famílias multigeracional. Então, assim, são famílias que têm desde neto que estão morando juntos, estão todos na quarentena, no isolamento, tá? São várias gerações e gera muito conflito, né, entre gerações. E sobra muito para os idosos, né? Porque repete, né? Repete as histórias. Né? Essa repetição de história causa esse conflito. Exatamente. E aí o que acontece? Eles, com medo de recriminar os parentes, ele ainda tem, o idoso, tem a dependência emocional da família, existe uma lealdade invisível, ou seja, eles me acolheram na velhice, só que assim, eles devem muito para eles, porque assim, quem foi que criou essa família, construiu, que realmente assim construiu através de crenças, né? de valores. Mas nada disso é visto. A falta de escuta mesmo. Escuta. O idoso vai abrir a boca, não, já vem falar de história do passado. Houve a história do passado. Essa história faz parte da vida dele. E faz parte também da vida dos filhos, porque é a história dos antepassados, né? Dos ancestrais. Né? Quando eu encontro com minha filha da minha idade, encontrava com a minha irmã, nós éramos em 4, né? A minha irmã faleceu, a gente ficava falando das coisas que a gente fazia na adolescência, né? E a gente era tão absurdo que a gente achava o que fazia e não era. Porque hoje o que a gente vê, a gente não fazia nada, mas para a família... É verdade. Né? Então, assim, eles têm muito medo, eles silenciam porque têm medo, fica inseguro para denunciar, depois ter que retornar aos lares, porque as leis ainda não protegem muito. Ora, protege a violência geral, não protege o idoso, e o idoso nega sim, eles têm muito medo, eles são ameaçados, né? E eles têm medo, depois de velho, ficar sozinho. Aí eles falam, eu vou para um asilo, porque eles chamam muito de asilo, né? É de asilo, né? E às vezes tem até condições financeiras, mas a família, para economizar na herança, não coloca no lugar da... Tem tudo isso, tem muito abuso, é muito. É muito. Eu fico impressionada. Eu acho que quando acabar essa pandemia, talvez tenha números concretos. Não se tem por conta da falta, há muita falta de dados, porque até eu conversando com um psicólogo, um colega, ele disse que teve conhecimento, através de pessoas da polícia, que os vizinhos denunciam, quando chega lá eles dizem que não, que eles caíram, né? Então, eles têm muito medo, eles têm medo de ser mais violentados, ser espancados, de ficar sem comer, de castigo, porque bota de castigo. Se ele é teimoso, quando falando aí, assim, a questão de teimar, querer dar castigo, meu Deus do céu. Se hoje está tirando o castigo, a severidade com as crianças, por que fazer com os idosos? Olha só. Repete, muitas vezes repete aquilo que os pais fizeram, né? Por bater, bota de castigo, maltratar, vou ali. Tem que obedecer, não, tem que conversar com ele. Agora, se ele está com um processo mental prejudicado, aí tem que ter um acompanhamento médico, uma orientação,
por isso que é muito importante estar fazendo trabalho de prevenção, de orientação, na busca da saúde mental e física dos idosos. Né? Porque a demência, muitas vezes, Marisa, é ali, se a pessoa já vem naquela vida amarga, da visão dela, né? Entristecida, sofrida. Então, eu não quero lembrar, então eu vou esquecendo. Né? Eu vou esquecendo. Tanto que tem os lapsos de realidade, a memória vem e some. Né? O Alzheimer e tudo vem e some, porque eu não quero lembrar. Então, prefiro esquecer do que ficar lembrando tudo que eu vivi. Né? Então, isso é um sofrimento imenso. E aí termina o cérebro ali repetindo, condicionado aquilo e anulando e acabando mesmo, e ali corroendo aquilo ali, e ali vai deteriorando e acaba com a pessoa. Que não consegue. Me fazendo lembrar de uma coisa muito importante, que é o fato de quando o idoso está com demência, com senilidade, ou está com sintomas de Alzheimer, as famílias acham que ele está o tempo inteiro, integral, assim. Aí fala as coisas na frente dele. Isso, no escuro. Não, tem que ter muito cuidado. Gente, se tem orientação médica, se tem um trabalho de apoio, entendeu? Profissional, psicólogo, eu acho que tem um movimento maior, tá? Para ajudar os idosos. Eu realmente recebi muito estímulo para fazer essa live, né? Eu não esperava que tantas pessoas dissessem assim, olha, que tema, né? Porque realmente eu tinha desenvolvido um projeto que era a qualidade de vida para os idosos, para trabalhar exatamente essas questões que eu estou falando, mas terminei não levando para frente, eu não lembro porque tiveram outras coisas. Mas eu tenho esse projeto pronto, inclusive. Porque precisa trabalhar as famílias. É difícil trabalhar a família? Mas é possível. Eu acho que temos que fazer a nossa parte, né, Marisa? O importante é a gente trabalha também, tem esse projeto de orientar as pessoas, de curar as almas, aliviar aquele sofrimento, deixar a alma mais leve, né, na nossa vida, porque não é brincadeira lidar ali com sofrimento que não precisa passar por tudo isso, porque temos estrutura suficiente para sair dessa situação. É tudo muito triste. Fica muito claro naquele filme, não sei se é A Família como Serpente. Não Não assisti, não. A Família como Serpente, se não me engano. Né? Mostra exatamente isso. Família se reúne todo ano na casa dos pais, viaja lá na Itália. Quando um deles morre, quem é que vai ficar com o outro? Aí começa todo o conflito e as brigas. Era tudo maravilhoso ir para lá. Depois eles entraram numa situação financeira que não dava mais o casal, os velhos. E me parece que o velho tinha morrido, uma coisa dessa. E sobrou ela, uma coisa. E fica assim, parece que é aonde vamos colocar essa mala, entendeu? Tem ali como muito, né? Botei aqui também que eu acho muito importante, que a gente sabe que a questão da diminuição da capacidade, ou seja, a incapacidade de autocontrole do idoso, ele fica mais vulnerável física e mentalmente, ele vai se tornar mais dependente dos outros. Tem uma atividade mais simples, como fazer compra, tomar banho. E não tem mas é um momento que ele precisa de mais carinho, de colocar no colo. Eu lembro quando minha mãe estava bem idosa, que eu ia lá, ela já estava com sinais Ela teve uma perda muito profunda, emocional, e ela entrou, naquele momento, achava que não era Alzheimer conhecido, mas para mim hoje ela dissociou, não aguentou a perda do filho da forma. Então, eu chegava lá, eu deitava no colo dela, ela ficava rindo, eu fazia ela me acariciar, sabe? Eu não esperava que ela fizesse, eu fazia isso. Eu levei uma vez uma boneca para ela teve consciência, começou a rir. Para que é isso? Aí eu disse, ai meu Deus. Né? Até foi uma amiga minha que me deu essa boneca, eu levei para ela.
Então, se o ambiente for violento, ele tende a se fechar no mundinho dele. Ele percebe. E às vezes não é diretamente com ele, mas é indireto, é um ambiente familiar violento, com ameaças, etc. Ele vai se isolar, né? Ele, além de ter sequelas físicas, ele vai começar a ter falta de apetite, comportamento agressivo, chegar à vontade, a perder a vontade de viver. E tem uma coisa também sobre os cuidadores que se contratam. Tem bons cuidadores, eu sei de bons cuidadores. A qualidade ainda é muito precária de cuidador, né? E as famílias não têm, às vezes, como arcar esse serviço de cuidador, de pagar, e aí vai fazer, mas precisa também ser treinado, sabe? Porque também é um ser humano, né, Marisa? É um ser humano, tem defeitos, tudo, por mais que ali, mas, como eu falei, nada justifica. Mas tem ali carrega, né, ali um sentimento que muitas vezes deixa fluir mais além do que deveria. Então é isso que causa a desestrutura, né, toda de um ser. Só tem 5 minutos. Vamos fazer o fechamento da sua orientação de como fazer para poder ter essa qualidade de vida melhor, ser feliz, não envelhecer, não importa a idade. Mas eu quero deixar para o pessoal aí, tá? Que é como podemos estimular a esperança nos idosos e em suas famílias. Aprendam a escutar o idoso e olhar nos seus olhos. Olhe os olhos do idoso, veja se você não vê uma tristeza. Na maioria, por conta desse isolamento, desse silêncio. Veja o que eles falam através do olhar. Pensem agora, todos vocês que estão aqui, lembrando dos idosos, de suas famílias, dos que vocês tiveram. O que lembra o seu olhar? O que eles diziam ou o que eles dizem? Eu quero que vocês levem essa reflexão. Eu sou uma idosa, ainda meu olhar está sonhando e com muita esperança. Está com vida para a vida. Por esse momento, tá? Vocês tiveram, e que vocês procurem estimular os vizinhos, a família, procure pesquisar, ver como é que pode fazer para ajudar, porque está muito triste. Vai inserir nas atividades, nas coisas que eles se identificam. Deixa eles fazer o que eles quiserem fazer, comer o que quiserem comer. Você não sabe, tem o que viver aqui ou agora. Isso vai fazer mal? Sim, mas tá qual o tempo que eu vou viver? Mas, né? Então ficam ali limitando o alimento, dando isso para não fazer mal. Não, tem que dar, tem que fazer as coisas às vontades. Né? Tem que ir ali, levar para passear, ver você quer ir o quê? Para onde é que você quer ir? Você gostaria de fazer o quê? Né? Dentro do carro, dá uma volta na rua, entendeu? Ele não quer sair, depois que leva, ele fica feliz. Eu digo isso porque nos últimos anos, agora, que meu sobrinho fazia com a mãe dele, colocava dentro do carro e ia passear com ela. Saiu um pouco. Ela não queria ir, mas terminava às vezes. Então, assim, é fazer isso. É dar amor. É se colocar no lugar do outro, né? É tentar olhar com o olhar do outro para poder sentir aquilo ali e deixar falar as coisas do seu sentimento. Não fique guardando também os sentimentos, porque eu fico esperando que meus pais me falem alguma coisa, me abracem. Meu pai é frio, nunca me abraçou, nunca me beijou. E sim, você fez o que com ele? Quantas vezes você abraçou e você beijou? Né? Então não faz, então se eu não der, é o que? Fica os dois infantilidade, né? Não chega e fala dos seus sentimentos. E aí o tempo está passando, vai passar, vai perder muitas vezes e não falou nada. Aí vem o remorso, né? A culpa, ali o sentimento de dor. Ô, Ruth, só uma frase que eu anotei aqui do André Morin, que é: a arte do envelhecimento é a arte de preservar alguma esperança. É isso aí. E vamos. Muito obrigada. Obrigada a todos, a participação de vocês. Né? Obrigada por estar aqui esse tempo com a gente. Pessoas conhecidas, vi sobrinhos,
vi cunhadas, vi... Nossa, mas Teve muita gente de ambas as partes e teve as pessoas vieram que tiveram que vir mesmo, né? Senão agora teria todo mundo. vou ver agora qual vai ser a próxima também, Segredos e Silêncio. É isso aí. Obrigada, Marisa, e fica com Obrigada Deus. pelo E apoio. faça a vida valer a pena, né? Vamos ser felizes, vamos fazer ainda tudo que tiver de Final fazer. do livro. Ouse, não, ouse ir além. Ir embora o livro e outro, e quando você quiser fazer. Só você que decide. Beijo no coração. Obrigada. Nada, obrigada a você. Muito bom estar com você. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Depois vocês podem também entrar em contato com a Marisa, comigo pelo inbox ou nas redes sociais para poder tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, que estamos aqui para poder acolher, para amparar, para conduzir a estar feliz, a ser feliz. E fale dos seus sentimentos. Se não falar, não vai ficar sabendo e nem você vai se libertar. Muito obrigada. E amanhã, às 10 horas, eu estou aqui com a conversa terapêutica. Muito obrigada.